sozinho. Pode ter componente PO, pode ter, em princípio, componente PI e pode ter componente PZ, porém, essas componentes não podem depender de φ e de Z, concordam? Esse cara é função só de ρ, esse cara é função só de ρ, esse cara é função só de ρ. Repare que eu não estou dizendo que isso nem vai acontecer, que a gente sabe que o campo de um fio, ele vai ser um campo que circula. Nós já calculamos o fio sem seção reta via Biot-Savart. O campo nesse ponto, o fio está aqui. O campo nesse ponto é que nem esse giz. O campo nesse ponto aqui, ele vetorialmente é diferente desse. Mas claro, se aqui ele é assim, perpendicular a essa direção, aqui ele tem que ser assim também, porque essa direção do espaço não é privilegiada em relação a essa. Então, ter simetria não quer dizer que, quando eu falo simetria axial, não quer dizer que o campo aqui, o campo vetorial aqui, seja igual ao campo aqui. Mas as componentes não faz nenhum sentido que elas tenham dependência em φ. E tampouco dependência em Z. Porque tudo se passa igualmente, para baixo, para cima. Agora, eu não posso ainda dizer que não existe componente Z desse campo. Eu não tenho esse direito. Só pela simetria. O que eu tenho direito de dizer é, se existir uma componente para cima, que a gente sabe que não existe, porque já fez uma conta antes, a gente já espera que não existe aqui também. Mas o que eu posso dizer é que se existir essa componente para cima, ela não pode depender nem de φ nem de Z, porque esse φ é infinito. Agora, eu não tenho direito ainda de dizer que essa componente não existe. Não tenho direito de dizer se essa existe ou não, e também não tenho direito de dizer se essa existe ou não. Quem que pode afirmar pela simetria que não pode ter um campo para lá? Só pela simetria, gente. Não existirá esse campo. Mas só pela simetria tem um fio infinito. Cara, poderia ter um campo para lá. Agora, se aqui tem um campo para lá, aqui teria um campo para onde? Para lá. Aqui teria um campo para onde? Para lá. Porque eu tenho simetria axial. Ah, se aqui tem um campo para lá, aqui tem um campo para lá. Simetria em relação ao longo de OZ. Mas quem garante de antemão que essa componente não deve existir? Eu não tenho esse direito de dizer que ela não existe só pela simetria. Vocês estão convencidos disso? Que eu vou dizer o que os livros fazem. Parece razoável. O professor foi tão enfático, falou tão alto, que todo mundo fica assim, não ouve falar que o cara não estava assim. Pois bem, sabe o que os livros fazem? Os livros, do nada, eles afirmam o seguinte: pela simetria, o campo pode ser descrito assim. Os livros todos, eu não conheço nenhum livro, talvez você conheça, eu não conheço nenhum livro que diga que a simetria te permite escrever só isso. E que aí use alguns outros argumentos para mostrar que esse cara é zero, para tentar argumentar que esse cara é zero e chegar ao ponto de partida dos livros. Então, se abrir Halliday, Dipp, qualquer livro, o próprio Moisés comenta com detalhe também. Os caras começam daqui e falam, olha, da simetria vale isso, caramba. Aí em uma linha sai o problema. Porque, analogamente lá na lei de Gauss, depois que a gente tinha a simetria do problema, o que vocês faziam? Escolhiam uma superfície gaussiana, não é isso? Se a simetria fosse esférica, a gaussiana era esférica, aquele fluxo virava E4QR2, acabava o problema, certo? Igual a carro. Aqui também. Eu vou gastar um tempão para mostrar que esse cara é zero e que esse cara é zero. Quando chegar a essa conclusão, puxa, aí é só traçar não uma superfície, porque tem a pele e circulação. Então vocês vão traçar uma curva. Assim como lá a superfície era chamada de superfície gaussiana,
aqui essa curva vai ser chamada de curva amperiana. Então a gente vai escolher o amperiano que é circular, de raio Bohr. Faz a circulação só com esse cara, vira 2 π Bφ igual a corrente abraçada. Acabou. É partícula abraço. Mas mostrar que isso que está aqui é verdade, demora um pouco. E os livros não fazem. E eu acho que isso está errado. Os caras não têm o direito de afirmar que por simetria isso é verdade. Por simetria, isso que está no quadro é verdade. E aí, você é obrigado a usar, por exemplo, não só a lei de Ampère, mas uma outra equação de Maxwell para poder zerar esses caras. Então, não é verdade que só com a lei de Ampère você possa chegar no campo. Você precisa, mesmo com essa simetria toda, tudo que você pode afirmar isso daqui. Para eliminar esse cara, você vai ser obrigado a usar outra equação de Maxwell, que vai ser lei de Gauss para o magnetismo. Ok? Então vamos fazer isso agora. Então, da simetria temos isso. Beleza. Vamos continuar. Agora eu vou fazer o seguinte. Por favor, quem não entendeu os desenhos, me avise. Agora eu vou pegar o seguinte, da lei de Gauss do magnetismo. Nós temos o seguinte. Olha só, eu vou escolher, aqui está o meu fio, aqui tem a seçãozinha reta dele, eu vou escolher o seguinte, uma superfície, eu vou escolher uma superfície cilíndrica assim, ó, como gaussiana. E ela pode estar por dentro também. O argumento vai valer para dentro e para fora. Eu vou usar a lei de Gauss, que a gente vai escrever qual é, para mostrar que esse cara não pode existir, senão você viola a lei de Gauss do magnetismo. Qual era a lei de Gauss do magnetismo? Vocês lembram? Fluxo através de uma superfície fechada é igual a quanto? Zero. E a superfície fechada que eu escolhi foi essa superfície cilíndrica. Tem uma superfície lateral e tem duas tampas. Agora, gente, a normal é sempre o quê? Na lei de Gauss, de dentro para fora, certo? Então tem a normal na lateral, normal na tampa de cima e a normal na tampa de baixo, que está para baixo. Certo? E agora eu pergunto para vocês o seguinte. Eu vou abrir essa integral em 3 termos. Um termo é tampa de cima, outro é tampa de baixo e outro é superfície lateral, ok? Então eu vou escrever assim, ó. B escalar N chapéu dA na superfície lateral mais B escalar NDA na tampa de cima e B escalar NDA na tampa de baixo. Isso tem que ser igual a zero, ok? Eu pergunto para vocês, quanto vale esse termo daqui? Ora, o B que entra ali é esse B que está aqui. Na superfície lateral, qual é o N chapéu? Não, na superfície lateral é o Rho chapéu. Maravilha. Quando eu fizer o produto escalar com esse termo, quanto dá? Zero. Com esse termo, quanto dá? E com esse termo não dá zero. Esse Rho escalador, chapéu dá 1. Ah, essa superfície aqui, eu escolhi com... Ela tem um raio Rho genérico e ela tem um tamanho L aqui. Tá vendo? É um cilindro, cujo centro dele, o eixo de simetria, é o eixo Z, e tem raio Rho, tá certo? Pois bem, então, quanto dá esse fluxo que está aqui?
pegar esse cara, escalar Rho chapéu DA. Rho chapéu, escalar Rho chapéu dá 1. E esse P Rho de Rho pode pular fora? Por quê? Porque esse Rho é constante na superfície lateral. Certo? Então ele pula fora. E quanto dá P Rho de Rho? Integral de DA. Qual é a área lateral? A área da superfície lateral. Cortem com uma tesoura e abrem, subir um retângulo, cujo lado vale L e o outro lado vale quem? O perímetro. Então ficou 2π Rho L. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: esse cara e esse cara, qual é a normal desse cara? Pode explicar de novo o B? Por que você tirou que ele ficou dessa forma? Posso. Acho que eu fui muito rápido. Aqui, esse cara é P Rho chapéu, Rho chapéu, escalar Rho chapéu DA, na superfície lateral. Tá certo? Eu só peguei esse P primeiro, coloquei aqui dentro. Mas esse termo escalar Rho chapéu dá 0. Esse cara escalar Rho chapéu dá 0. O único que sobreviveu foi aquele. Esse cara daqui dá 1. Esse cara dá 1. E a superfície lateral, ela tem Rho igual a constante. Tá certo? O Rho é constante na superfície lateral. Então esse cara pode pular fora. Então ele pula fora e vira P Rho chapéu, vezes integral de DA. Integral de DA é a integral dessa área lateral, que é a área da superfície lateral. Corta com a tesoura, abre. Então isso aqui virou P Rho de Rho, 2π Rho vezes L. Tá certo? Agora eu estou perguntando para vocês o seguinte: esse N chapéu, na parte de cima, quem ele é? Eu sei que vocês já estão cansados, gente. A aula hoje está meio pesada. Vamos botar em curta aula, mas vamos dar um gás final aí, um sprint final. Esse cara usa chapéu. Mas esse daqui quem é? É menos Z chapéu. Então, e o único sobrevivente aqui é o BZ. Concorda? Na hora do produto escalar com Z. Então é o BZ. Vocês podiam falar, peraí, mas o BZ, ele vai depender de Rho, vai ter que fazer essa integral. Tudo bem, mas para cada elemento aqui de cima, tem um elemento lá na tampa de baixo, que é tudo igual, exceto com esse menos aqui. Tá certo? Então, mesmo que exista um fluxo aqui diferente de zero, ele se cancela com esse daqui, por esse menusinho daqui. Ok? Aí olha o que vocês, aonde vocês chegaram. Que vocês chegaram a um absurdo. Então, logo, P Rho de Rho, 2π Rho L tem que ser igual a quanto? A 0. Quer dizer, não é que chegaram a um absurdo. Vocês chegaram nessa expressão. Ora, para isso aqui ser 0, não tem jeito. Esse Rho é diferente de 0. Um B tem que ser 0. Perdão, um B Rho tem que ser 0. Isso aqui tem que ser 0. Ou seja, a lei de Gauss do magnetismo e não a simetria estão dizendo que esse cara não pode existir. Repetindo o que nós fizemos. Eu sei que é uma discussão muito sutil, ela não está nos livros. Os livros omitem, fazem uma coisa errada, quase criminosa. A discussão é que é a coisa bacana aqui. Eles vêm e dizem que a simetria permite isso. Não é verdade. A simetria permite escrever isso. Agora, o que eu faço para eliminar alguns outros? Usando a lei de Gauss do magnetismo, com essa escolha que está aqui, eu chego à conclusão que o B Rho tem que ser 0. Caramba, que legal. Então eu venho aqui e já falo, olha, pela lei de Gauss do magnetismo,
aquele terror não pode existir. Agora eu vou usar um outro argumento para mostrar que esse cara daqui, a gente também pode se ver livre dele. E aí, por fim, tendo só esse cara, aí é mole. É só traçar períodos circulares e fazer circulação disso que está aqui ao longo de um círculo, é mole. Aí eu tiro o B dentro e o B fora. Então vamos para essa segunda parte. Vamos mostrar agora que o BZ não pode existir. Para o BZ não existir, eu vou usar o seguinte argumento. Olha só. Então agora vamos ver o BZ. Novamente eu tenho aqui o fio. Esse argumento que eu vou usar, ele vale. Eu vou desenhar o seguinte. Gente, muito cuidado com o meu desenho. O meu fio está aqui. Eu vou, imagine um plano que corte esse fio ao meio, tá vendo? Meu fio é um cilindro infinito assim. Imagine um plano que corte esse fio ao meio, tá certo? Nesse plano, eu vou desenhar um retângulo aqui, ó. Esse retângulo, ele está no plano que corta ao meio esse fio. Okay? Poderia ser o plano YZ. E esse cara está a uma distância ρ1, isso aqui está a uma distância ρ2, onde ρ1 e ρ2 são arbitrários. Okay? E aqui eu vou dizer o seguinte, isso é uma curva orientada C. Isso é uma curva orientada C. Eu vou usar a lei de Ampère, que a gente aprendeu hoje na aula, nessa curva que está aqui. Reparem que essa curva poderia estar aqui dentro também, viu? Esse cara poderia estar aqui dentro também. Pode repetir o argumento que eu vou usar aqui dentro. Então, eu vou usar a lei de Ampère. O que a lei de Ampère me diz? A lei de Ampère me diz isso aqui, ó. D escalar dl ao longo dessa curva, que é essa aqui, ó. Ao longo dessa curva, é igual a quem, gente? O que a lei de Ampère diz? Circulação é igual a corrente abraçada pela curva. Qual é a corrente abraçada por ela? Zero. Mesmo que esse cara entrasse aqui dentro, qual é a corrente abraçada por ela? Zero. Porque ela está no plano vertical, vem aqui, não tem nenhuma corrente cruzando esse cara. Então isso aqui é zero. Maravilha. Só que eu já sei que o campo só tem que componente, gente? O campo, depois desse argumento, ele só tem essas duas componentes, tá certo? Essa componente aqui, quanto vai dar quando eu jogar ela lá dentro? O fio-chapéu não está para dentro do madeiro? Ele é sempre perpendicular ao DL, seja o DL vertical, seja o DL horizontal, seja vertical, seja horizontal. Então, esse termo não contribui para aquela integral de linha, concorda? Concorda? Eu estava na dúvida. Eu tenho que pegar esse cara aqui, o meu B não tem mais essa componente, eu tenho que pegar esse cara e colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Só que esse meu DL está aqui, ó, para cima, para o lado, para baixo, para a direita. E o meu fio-chapéu está para dentro do quadro. Então, fio-chapéu escalar com DL, fio-chapéu escalar com DL, fio-chapéu escalar com DL, fio-chapéu escalar com DL, está sempre zero, são perpendiculares sempre. Então, quando eu botar aquela expressão aqui, sobrevive quem? Só o termo do Z, concorda? E eu vou ter que fazer aquele termo do Z aqui, 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 aqui. No entanto, nesses trechos aqui, BC está para cima, DL horizontal. BC está para cima, DL horizontal. Cancela. Cancela não. É zero. Então sobrevive só o BC aqui e o BC aqui. Mas o BC aqui, ele é o mesmo.
todos os pontos. Lembra? Ninguém depende de Z. Ele depende de rua. Então, eu tenho, nessa circulação, sobrevive só o BZ lá em Rho2. Aí aqui está paralelo, né? O Z chapéu e o DL. Então, isso aqui fica, vamos chamar esse cara, esse tamanho aqui, vamos chamar de L também. Fica esse cara vezes L. E no trecho daqui, o DL está para cá, o Z chapéu está para lá. Fica menos o BZ, só que no Rho1 vezes L. Isso tem que ser igual a zero. Repetindo o que eu fiz. Lei de Ampère. É bom botar aqui, ó. Isso aqui foi lei de Ampère. Para esse circuito amarelo. Pego B, B só tem φ chapéu e Z chapéu. O φ chapéu cancela todo mundo e o Z chapéu só contribui nesse trecho e nesse trecho. Esse trecho está aqui, ó, o B vezes o L. Esse trecho está aqui, o sinal menos, porque o DL está para cá e o Z chapéu está para cá. Caramba, olha que coisa bacana aqui. Para isso ser zero, para isso aqui ser zero, você chega à conclusão, esse L pode cancelar, que o BZ de Rho2 tem que ser igual ao BZ de Rho1. Mas eu disse quem era o Rho1 e o Rho2? Não. Então eles são o quê? Arbitrários. Ora, se isso aqui é para qualquer Rho1 e Rho2, qual é a conclusão que você chega? O BZ para um Rho1 é igual ao BZ para o Rho2, para o Rho3. Então o BZ é o quê? Constante. Constante. Então você tira a conclusão de que o BZ, como função de Rho, ele é uma função constante. Aí você usa, olha quanta coisa que a gente está fazendo, sutil, difícil, que os livros não falam nada, nada, nada. Já chegamos que o BZ é constante. Agora vem uma hipótese, gente, porque não tem como prosseguir sem lançar mão para outras coisas. A gente vai fazer a seguinte hipótese. Professor, você disse que isso valeria mesmo. Desculpa, você já falou. Se a amperina estivesse dentro do fio, é porque ela está orientada assim. Exatamente. Tá? Não pode repetir todos esses argumentos com ela para dentro. Agora eu vou fazer uma hipótese adicional que é bem razoável. Que quando você se afasta muito do fio, limite de Rho para infinito, o fio está aqui. Eu não vou para o infinito perto do fio, eu vou para o infinito longe do fio, tá bem? Eu vou supor que o campo vá a zero para pontos infinitamente distantes do fio. Ora, isso é razoável. Mas se for zero lá no infinito, ele tem que ser constante, então ele tem que ser zero. Então, com essa hipótese, se ele é zero lá longe, e se ele é constante, então o BZ, com essa hipótese, ele se anula. Se anula não, ele é nulo. Okay? Agora, depois dessa 40 minutos de discussão, nós chegamos aonde os livros começam. Vocês vão ficar chocados. Abrir os livros, o exemplo do fio é o exemplo mais trivial do mundo na cabeça deles. Não é o mais trivial do mundo, porque tem toda essa discussão. Então, só um segundo aqui. Agora nós tiramos esse cara também e sobrou isso que está aqui. Ou seja, o nosso campo, nós já sabemos que ele só tem componente φ, que essa componente φ só depende da distância ao eixo Z, e ele está nessa direção. Maravilha. Com isso, nós vamos seguir o problema agora em 3 linhas, sai tudo, a gente termina a aula. Fala. Só essa pergunta aqui na prova. Eu tenho que jogar aquela forma inteira. Não, na prova, esquece tudo que eu falei. Eu não vou cobrar isso na prova, porque isso não está em livro nenhum. E muitos professores também fazem corretamente. Eu só estou fazendo essa discussão aqui, porque para mim ela é a mais importante de todas. Depois de fazer uma continha e 2 ficou para
cá e para lá, você trivial qualquer uma frente. Isso é difícil, então por isso que eu estou discutindo aqui, para a gente treinar os nossos neurônios, mas eu não vou cobrar isso na prova. Na prova você vai poder dizer o seguinte: pode-se mostrar que, se cair alguma coisa de calcular via linha pé, fio, J não uniforme, porque hoje eu estou fazendo com J uniforme, na prova eu posso pedir com J não uniforme, como função de rho. Como a gente fez na lei de Gauss, o rho é a função do R e tal. Aí na prova você teria que dizer o seguinte: devido à simetria ou simetria de máquina, ou pode-se mostrar que B é igual a isso daqui. Acabou. Para não ter essa discussão, porque ela é muito sutil e eu não vou cobrar isso de vocês. Mas eu acho que é muito importante discutir. Agora que vem o que os livros põem, tá? Então daqui para frente tem que saber. Tá? Bom, então chegamos a esse ponto e agora, para descobrir o campo, eu preciso descobrir quem? O Bφ. Puxa, mas para descobrir o Bφ, olha que coisa tranquila agora. Vamos usar novamente a lei de Ampère. Então, olha, cálculo de Bφ. Então, novamente, lei de Ampère. Mas o que vocês me sugerem? Vocês me sugerem o seguinte: aqui está o φ. Eu posso traçar uma curva amperiana, que seria o quê? Qual seria mais conveniente para eu usar a lei de Ampère? O círculo, porque no círculo o ρ é constante. Caramba, se o ρ é constante, esse cara vai ser constante dentro da integral, vai pular fora. Nem lá na lei de Gauss. Então eu pego e escrevo o seguinte: escolhemos curvas amperianas. Eu botei no plural porque tem que fazer para fora e para dentro. Que nem lá na lei de Gauss, como esfera maciça, não tinha que fazer fora e dentro, que muita gente esqueceu de fazer na prova. Aqui, se o fio tiver a translação reta, tem que fazer fora do fio e dentro do fio. Tem que fazer as duas partes. Então, escolhemos curvas amperianas circulares. Esses pontinhos aqui, gente, significam circulares do plano perpendicular ao eixo Z, centradas no eixo Z e tudo mais. Eu vou desenhar com outra cor aqui. Vou pegar para fora, por exemplo. Vou pegar uma curva amperiana aqui, ó, orientada assim. Se ela está orientada dessa forma como eu desenhei, a normalzinha dela é essa daqui. E agora eu vou só escrever, olha, integral de linha do B. O B já é esse cara que vem aqui. Ele só tem essa componente. BL, a curva amperiana em questão, igual a I0 vezes a corrente abraçada pela amperiana. E agora é só usar a amperiana fora do fio e dentro do fio. Porque eu desenhei está fora, então vamos fazer esse caso primeiro. Então, quando dá o lado esquerdo dessa integral, olha, o dr dessa amperiana circular, ele vale o quê? Essa amperiana, ela tem raio ρ, genérico, tá bem? E é ρ igual a constante. Quanto esse dr? Esse dr, gente, ele é ρ, Bφ, φ chapéu. Ele é o arco de círculo na direção tangente de curva. Φ chapéu, escalar φ chapéu, o ρ pode pular fora, ele é constante, o Bρ também, Bρ não, Bφ é função só de ρ, então do lado esquerdo fica assim, o Bφ pulou fora, e lá dentro vai ficar a integral de ρ dφ de 0 a 2